Hello there, folks. How are you doing? Vamos começar nossa aula de hoje. O assunto será cognates and false cognates, cognatas e falsos cognatas. Mas para quem está chegando agora, hi, my name is Mr. Nuno. I am your new English teacher. Welcome. Olá, meu nome é Mr. Nuno. Eu sou seu novo professor de inglês. Bem-vindos e bem-vindas. Sou eu aqui, gente, tá? Quem está chegando agora, bem-vindo. Vamos começar nossa aula. O que são palavras cognatas, as cognates? São palavras que têm um significado e a escrita bem parecidos, tanto em inglês como em português, tá bom? Geralmente, quando você não sabe o significado de uma palavra, você procura no dicionário. Mas essas palavras são tão fáceis que você nem precisa procurar no dicionário. Só de olhar, você já sabe o significado dela em inglês, tá? Vamos ver alguns exemplos. Comedy, present, human, different, television, idea, motion, cinema, music, future, university. Se vocês vissem essas palavras num teste, num texto, numa aula, num filme, numa música, vocês não precisariam procurar o dicionário porque vocês já saberiam o significado delas, tá? Comédia, humano, presente, televisão, ideia, diferente, emoção, música, cinema, universidade e futuro, tá? Por isso que elas são chamadas de palavras cognatas. Elas têm a escrita e o significado bem parecidos, bem semelhantes, tanto em inglês quanto em português, tá? Agora a gente vai dificultar um pouquinho mais o assunto, tá? Mas não é muita coisa não, pouca coisa. A gente vai falar das false cognatas, false cognates. Em português, alguns professores, alguns autores chamam as false cognates de falsas amigas, né? Por que falsas amigas? Porque são como aquelas pessoas que dizem que são nossas amigas, na nossa frente são uma coisa e pelas nossas costas são outras, tá? Eu chamo elas de falcianes, para ficar mais fácil se vocês quiserem, tá? Então, as palavras falsas cognatas, elas têm uma escrita parecida em português e inglês, mas o significado é completamente diferente, tá bom? Elas se dividem em duas categorias, as falsas cognatas e as cognatas de duplo sentido, que a gente vai ver cada uma delas a partir de agora. Primeiro, as false cognates, as falsas cognatas. Eu escolhi essa palavra aqui, fabric. O que é que vocês acham que ela significa? Vocês pensaram fábrica, né? Mas não. Fabric não significa fábrica. Fabric é isso aqui. Alguém sabe o que é? Fabric nada mais é do que pano, tecido. Vamos para a frase? My mother bought a nice piece of fabric. Minha mãe comprou um belo pedaço de tecido, de pano. Então, fabric é isso aqui. Pano, tecido. My mother bought a nice piece of fabric. Minha mãe comprou um belo pedaço de pano, tecido. Outro exemplo. Parents. Vocês pensaram parente, né? Mas não. Parents. Pela imagem, vocês dão para descobrir o significado? Vamos para a frase, então? Julius e Rochelle are Chris' parents. Julius e Rochelle são o que de Chris? Pais. Então, parents é pais. Julius e Rochelle são os pais do Chris. Tá vendo aí que eu falei que as palavras falso cognatas são falcianes? Elas parecem uma coisa, mas não são. São outra coisa completamente diferente. Mais um exemplo. Relatives. Relativo, né? Não é relativo não. Relative. Vamos para a imagem. Essa é a imagem do filme Homem-Aranha. O que é que esse cara é do Peter Parker? Alguém lembra? Vamos para a frase então. Ben and Peter Parker are relatives. Ben and Peter Parker are relatives. Ben e Peter Parker são parentes. Agora sim, relatives significa parentes, tá? Ben, como todos sabem, é o tio de Peter Parker, que é o Homem-Aranha. Tio Ben, Uncle Ben. Então, Ben e Peter Parker are relatives, parentes. Mais um exemplo. Bald. Não é balde. Vamos para a imagem? O que Julius é
Vamos para a frase? Julius is bald. Julius é careca. Bald significa careca. Julius is bald. Aqui na imagem, na legenda do GIF tem That's 49 cents of spilled milk dripping all over my table. São 49 centavos de leite derramados em cima da minha mesa. Como sempre, ele economizando. Library. Pegadinha mesmo essa daqui, né? Já digo, não é livraria. Essa menina tá onde? Vamos para a frase? She is reading in the library. She is reading in the library. Se library não é livraria, só pode ser o quê? Biblioteca. Library significa biblioteca. Ela está lendo na biblioteca. Vamos para mais uma. Essa daqui todo mundo se atrapalha. Lunch. Todo mundo acha que é lanche, mas não é. Vamos para a imagem. The students are eating lunch. The students are eating lunch. Os alunos estão comendo o almoço, almoçando, tá? Os alunos estão almoçando. Então, lunch é almoço, não é lanche. Agora ficou um pouquinho mais difícil. Saímos no nível easy, fomos para o nível medium, agora vamos para o nível hard. Cognatas de duplo sentido. Essas palavras são... A gente precisa ter mais cuidado, porque elas têm dois significados. Um é um significado parecido com a forma que ela é escrita em inglês e português, e a outra é um significado completamente diferente. Vamos ver exemplos para ficar mais fácil, tá? Primeira palavra, abstract. O que vocês acham que significa? Quem falou abstrato, acertou, mas ela tem um outro significado. Significa resumo. Aquela atividadezinha que a professora pede para fazer, faça o resumo do texto, da página tal, etc, etc. Isso em inglês pode ser chamado de abstract. E pode ser também abstrato, uma coisa sem forma, como arte abstrata, tá bom? Balance. O que é que pode significar balance? Pode ser balança, aquilo que a gente utiliza para pesar a coisa, e pode ser também equilíbrio, tá? Quando você se equilibra para não cair, se chama balance. Fix. Pode ser fixar, ou fixo, ou também pode ser consertar, consertar alguma coisa com o que está quebrado, tá? Order. Pode ser tanto ordem ou pedido. Quando você vai na lanchonete, no restaurante, que pede almoço, eu quero um hambúrguer, um milkshake. Isso pode ser um pedido ou uma ordem, tá? Você mandar alguém fazer alguma coisa. Race. Pode ser tanto raça, raça humana, raça de cachorro, raça de passarinho, ou corrida, né? Pode ter um dos dois significados, tá? Aí você pergunta, poxa, professor, mas é difícil, como é que a gente vai saber qual que é o significado da palavra? Simples. Você vai ter que tentar adivinhar pelo contexto. Em que contexto essa palavra está sendo usada? Observe que quando a gente começou a ver as palavras cognatas, as falsas cognatas, eu coloquei frases para vocês verem como é que essa palavra está dentro da frase. Se eu colocar a palavra solta, vai ficar mais difícil para vocês entenderem, tá? Vamos ver um exemplo para ficar melhor? Vamos ver um exemplo em português, uma palavra. Eu tenho essa palavra aqui em português, manga. Se eu colocar essa palavra solta aqui, manga, você não vai saber o contexto que ela está. Se eu estou me referindo a manga de camisa, manga de blusa ou a manga fruta. Como é que eu vou saber o contexto que essa palavra vai estar se ela estiver numa frase? Aí eu vou saber se eu estou me referindo a manga de camisa ou a manga fruta. Então vamos ver uma frase. A manga não estava madura, por isso joguei fora. Eu dei o contexto da palavra aqui nessa frase. Se eu estou dizendo que a manga não estava madura, eu só posso estar me referindo a quem? A manga da camisa ou a manga fruta? É óbvio que eu só posso me referir à manga fruta, porque manga de camisa não fica madura, tá bom? Então, isso é contexto. E isso você só vai aprender a partir do momento que você fizer as atividades, for lendo, ouvindo música, vendo filme legendado, para poder aprender o significado e o contexto que as palavras são utilizadas, tá bom?
Vamos ver um exercício para ver se vocês aprenderam mesmo? Let's go! Eu coloquei aqui a senhorita Morello, que vocês conhecem. Vou colocar uma frase. Mrs. Morello is the principal of Corleone High School. Identifiquem a palavra cognata aí, ou falso cognata, tanto faz. Qual que é a palavra? Resposta, olha aqui, principal. Observe o contexto, tá? Se você for achar que essa palavra significa principal, porque ela aparece no português, vamos traduzir, tá? Senhora Morello é a principal do ginásio Corleone. É a principal? Principal o quê? Não ficou estranha a frase? Aí, se ficou estranha a frase com principal, eu vou procurar no dicionário. E olhando no dicionário, eu descubro que principal significa diretor ou diretora. Aí eu venho e traduzo a frase de novo. Senhorita Morello é a diretora do ginásio Corleone. Ficou melhor? Ficou. Então eu já sei que principal significa diretor ou diretora. Olha aí um exemplo de falso cognata. Vamos para o outro exemplo? Do not push the button. Do not push the button. Tente identificar uma palavra cognata ou falso cognata aí nessa frase. 1, 2, 3, 4, 5. Conseguiram achar? Push. Do not push the button. Não aperte o botão. Push é uma falsa cognata, porque parece puxar, né? Mas na verdade não é puxar. Push é apertar, não aperte o botão. Então é a palavra falso cognata. Eu coloquei esses dois exemplos porque as palavras falso cognatas são mais complicadas. Então as palavras cognatas são fáceis, então as falsas cognatas que a gente tem que ter mais cuidado. Então push, nesse caso, significa apertar. Quando a gente começa um jogo de videogame, geralmente tem lá push the button, push the start button, aperte o botão start, tá bom? Então push é a palavra falso cognata também. Ok, guys, that's all for today. See you soon. Bye bye.